Olá, tudo bem com você? Uma mídia especializada em marketing e publicidade, é assim que o Proprimark se define. Fundado em 1965 e online desde 1998, o Proprimark atua como fonte de informações, análises e estratégias para profissionais e empresas do mercado publicitário. Para falar sobre essa tradição na publicidade, o JR Trade de hoje recebe Thiago Ferrentini, que é diretor executivo do Proprimark. Thiago, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. André, eu agradeço o seu convite e é uma oportunidade de estar aqui com a sua audiência. Antes de começar o nosso bate-papo, eu lembro que o JR Trade vai ao ar todos os sábados na Record News. Você pode acompanhar também todas as quartas-feiras os episódios nas plataformas digitais da Record. Thiago, a Proprimark foi fundada há quase 60 anos. Como é que surgiu essa marca? Era um jornal no começo? Como é que foi isso daí? Essa é uma história interessante, André. Vale a pena contar um pouquinho dela aí, que o Proprimark surgiu com o nome de Asteriscos, era uma coluna no antigo jornal extinto, o Jornal Paulistano Diário Popular, onde o fundador dessa coluna, Armando Ferrentini, meu pai, teve a ideia de fazer essa coluna lá estreou ela em 21 de maio de 1965, ele teve essa ideia para atrair o mercado publicitário a ler o Diário Popular, porque ele era o diretor comercial do Diário Popular, e havia naquela época uma grande dificuldade em atrair os anunciantes do mercado publicitário a anunciarem no Diário Popular. Então, ele, como ele gosta de contar, numa aula da Faculdade de Direito, ele tinha na época 23 anos, uma aula que estava já muito chata à noite, ele fazia o curso à noite, de repente ele teve uma sacada de falar, poxa, eu vou começar a escrever sobre propaganda e marketing, que era uma área que ele já atuava há alguns anos, ele tinha trabalhado em duas agências de propaganda antes de ir para o jornal. Porque fazendo isso, ele iria pegar a atenção dos publicitários para começarem a ler o Diário Popular, e isso iria abrir as portas do Diário Popular às agências de publicidade e, consequentemente, fazer com que ele pudesse trazer para anunciar no Diário Popular os anunciantes que na época anunciavam em outros grandes jornais de São Paulo, mas não no Diário, que vivia basicamente naquela época dos seus classificados a pessoas físicas, né? Aí ele começou a coluna, ele teve essa ideia, como eu disse, numa aula da faculdade, imediatamente ele conversou com a diretoria do jornal, o irmão dele, meu tio Nelo Ferrentini, que era o diretor-geral do Diário Popular, concordou com a ideia, ele começou a coluna, o Armando começou a coluna, e a coluna imediatamente foi um sucesso, ela começou quente, já colocando campanhas publicitárias que estavam sendo veiculadas e que eram boas, campanhas que não eram tão boas, então ela já tinha um viés crítico. E disso daí, de uma coluna virou uma página, de uma página em poucos anos virou um suplemento, e depois de mais alguns anos virou um jornal independente, e é o que é hoje, até os dias de hoje. Eu imagino que você não era nem nascido, então, quando surgiu, né? Não, eu sou de 76, eu estou com 40 e quase 49 anos. Como é que você entrou nessa história? Essa história está dentro de mim desde que eu nasci, né? Porque como o jornal veio antes, né? Eu sempre convivi com esse mercado, com esse meio dentro de casa. Só que eu acabei fazendo a faculdade também de Direito, advoguei durante muito tempo, e aí por volta dos meus 30 anos, eu sempre tive uma vontade de ir para a empresa, mas aí por volta dos 30 anos eu resolvi realmente mergulhar de cabeça na editora Referência, que é a nossa empresa que edita o Proprimark. Fui para lá, no início para atuar mais na área administrativa da empresa e também em questões jurídicas, que era a minha experiência, e aos poucos eu fui aprendendo o dia a dia do jornalismo, do que é uma redação, do que é um departamento comercial. Fui pegando cada vez mais gosto e já se vão lá quase 17 anos. Vocês começaram como um jornal em 65. Isso. Imagino que deve ter mudado muita coisa, deve ter migrado já praticamente tudo para o digital. Como é que foi essa transformação? Já teve bastante transformação, mas a gente continua e acreditamos muito na força do papel, da mídia impressa. O Proprimark ele é impresso toda semana no parque gráfico próprio. Ele já não é mais como era no passado em formato jornal standard, né, o formato jornalão, e também não mais no papel. Foi uma exigência que a gente viu através de pesquisas do nosso mercado em 2015, não tem tanto tempo assim. Nós mudamos desse formato para um papel couché,
e no formato chamado Berliner, né, que é um formato um pouco maior do que uma revista. E deu muito certo, o mercado teve uma boa receptividade em relação a esse novo formato e a qualidade do papel, e a gente imprime ele toda semana, e é claro, ao mesmo tempo dessa continuidade da impressão semanal, da sua tiragem, tem, como você disse, das transformações, o mundo digital, né, que foram feitas muitos avanços digitais. A gente hoje, o site, ele é atualizado o dia inteiro, né? A gente já não fala mais em fechamento semanal do jornal, são fechamentos... Acabou essa época de gloriosa, fechamento semanal, de fechamento diário dos jornais diários, né? Não existe mais fechamento, é toda hora recebendo notícia e colocando no ar, né? E mais recente, de uns anos para cá, as redes sociais também, né? Hoje são muito importantes para qualquer veículo de comunicação. Como é que vocês trabalham nesse mundo digital, nas redes sociais principalmente? Para quem tem essa tradição de ser um jornal desde 1965, de repente, redes sociais, mundo digital, como é que vocês trabalham com isso? Olha, André, esse é um desafio. É um desafio porque, como todo mundo, a gente tem que estar lá também, a gente tem pessoal da redação dedicado só à rede social, que, por questões óbvias, é um pessoal mais novo, é um pessoal já da geração que nasceu no mundo digital, né? Então, eles têm mais uma facilidade e uma linguagem mais descontraída e mais adaptada realmente às redes sociais. Mas por que eu disse que é um desafio? Por dois grandes motivos. O primeiro é que as redes sociais, você está competindo com o tempo das pessoas e não simplesmente com seus concorrentes tradicionais. As pessoas estão lá passando uma tela de celular, vendo milhões de coisas ao mesmo tempo, várias coisas, né? Então, o seu conteúdo precisa captar a atenção da pessoa muito rápido, né? Diferentemente da leitura no papel. Então, esse é um grande desafio constante nosso, de fazer conteúdos para as redes sociais que atraiam rapidamente o interesse da pessoa, porque senão ela te deixa de lado. E eu acho que um outro segundo desafio muito grande, e aí é de todos nós, eu falo como veículos de imprensa tradicionais, é essa adaptação a essa linguagem mais descontraída, mais direta. Tem que ser a garotada mesmo. Aí tem que ser a garotada. Aí você tem que ter na sua redação essa nova geração mesmo, porque a gente já não consegue passar com a mesma informalidade ou com a mesma rapidez deles na rede social, né? A gente é tiozinho, né? A gente é tiozinho. Chegou. Agora, explica para mim, por favor, Thiago, como é que funciona uma mídia especializada no mercado publicitário? Bom, uma mídia especializada no mercado publicitário, ela funciona basicamente num tripé que são as agências de publicidade, os veículos de comunicação e os anunciantes. Por que ela é importante para esses três? Porque para a agência de publicidade, é importante ter um veículo especializado no mercado publicitário, porque é através dele que as agências de publicidade vão mostrar os seus trabalhos, os seus portfólios para clientes em potenciais, que são os grandes anunciantes. Para os veículos de comunicação, a importância de um jornal especializado como o próprio Mark é mostrar a força das suas audiências, dos seus diversos programas, seja, por exemplo, aqui da Record News, seja de um veículo eletrônico como um site, para mostrar a força das audiências dos seus canais. E assim mostrar para quem? Mostrar tanto para a agência de publicidade, que vai comprar mídia nesses veículos, quanto também para os anunciantes, né? Que há muito tempo já os anunciantes, os departamentos de marketing dos anunciantes participam, junto com as agências, da definição onde que as campanhas vão ser veiculadas. Isso não é mais uma função restrita das agências. O anunciante tem participado cada vez mais da decisão de compra de mídia. Então é importante para o anunciante saber que determinado canal de televisão tem audiência X, o outro tem Y, que o site tal atinge o público da classe A, público da classe B. E aonde que ele vê isso? Ele vê num jornal especializado em publicidade. E a cobertura jornalística que vocês fazem, como é que é? Vocês cobrem o que exatamente? A gente cobre as campanhas publicitárias que estão sendo desenvolvidas, os bastidores dessa campanha, as contas dos grandes anunciantes, em quem é a agência que está, para qual agência que foi. A gente cobre toda a movimentação que acontece nos veículos de comunicação,
né? Tanto dados de audiência quanto estreia de novos programas, enfim, todos os bastidores dos veículos de comunicação, das agências de publicidade e também as novas estratégias de marketing dos grandes anunciantes que nós temos no nosso país. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Eu acho, André, que é essa coisa de o nosso leitor ele ser ao mesmo tempo, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele ser além de nosso leitor, ele é nosso cliente como anunciante e ele também é nossa fonte. Então, às vezes... Não tem um conflito de às vezes tem um conflito de a pessoa entender que não é porque a empresa dela colocou um anúncio no nosso jornal, na versão impressa ou no nosso site, que a gente não pode ter o direito de criticar uma campanha publicitária que a agência dessa pessoa desenvolveu. É importante manter essa isenção, então? É importante manter essa isenção. Isso você constrói ao longo do tempo, né? Os atritos eles vão existir, mas ao longo do tempo as pessoas do mercado vão entendendo que é assim que funciona. É assim que funciona. Não dá para ter um veículo de comunicação que seja só meramente porta-voz das boas ações que o mercado desenvolve, e na sua maioria são boas ações, né? Senão vira chapa branca, né? Senão vira chapa branca, senão vira a famosa imprensa marrom, né? Vocês cobrem muito eventos internacionais publicitários também? Uma boa pergunta, isso faz parte da nossa tradição, né? Nós somos o primeiro veículo a cobrir o Festival de Cannes, que é o festival de criatividade que acontece em Cannes, na França, todo ano, no mês de junho. A gente cobre desde a década de 70 e é o maior festival, o mais importante, e é a grande meta do mercado publicitário é conseguir ganhar um Leão de Cannes, né? Que é o prêmio lá de Cannes. Além de Cannes, a gente cobre também o Festival de Nova York, que ele é muito importante, ele é muito bem aceito pelo mercado publicitário, muito bem reconhecido. O Festival El Oro, que acontece em Buenos Aires, todo ano também é muito importante para a gente. E de uns anos para cá surgiu um outro festival, que aí não é uma premiação, mas ela é muito bacana, e o mercado publicitário tem ido em peso, que é o SXSW, que acontece todos os anos também na cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. E é um festival de tendências, na verdade. Aí ele já abrange mais do que o mercado publicitário, ele pega outras áreas também. Vocês têm como receita exatamente o quê? É assinatura, são anúncios? Quem que são os clientes de vocês na prática? Os nossos clientes são anunciantes, que são veículos de comunicação, as agências de propaganda e alguns anunciantes que também anunciam na grande imprensa. Mas, basicamente, os nossos anunciantes são os veículos de comunicação e as agências de publicidade. Por quê? Porque são esses dois mercados são os que mais têm interesse em anunciar com a gente, porque eles querem mostrar, como eu disse, os seus dados. O veículo quer mostrar os seus dados de audiência para o departamento de mídia das agências, mostrar a força das suas audiências para o departamento de mídia e também para os grandes anunciantes, porque os grandes anunciantes, os departamentos de marketing, os grandes anunciantes leem o próprio marketing, e as agências querem mostrar aos grandes anunciantes o seu portfólio, a qualidade da sua prestação de serviço publicitário. Onde que ela faz isso? Através das páginas do próprio marketing, dos seus anúncios que ela coloca lá. E uma outra fonte de receita nossa, além dos anúncios, seja no impresso ou no digital, é também a venda de assinaturas. Hoje o próprio marketing vem com uma crescente em assinaturas, tanto no site, no www.propiomarketing.com.br, são as assinaturas digitais, quanto também no impresso. O impresso continua com boas vendas de assinatura. Mas no mercado de mídia tradicional como um todo, e eu considero vocês como um veículo que nasceu como mídia tradicional, como um jornal, Sim. ainda que seja uma mídia especializada, sofre com os avanços da tecnologia, com a mudança de público que sai da televisão, do jornal, vai para o papel impresso e vai para a internet. Vocês também sentem isso? Sim, a gente sente. A gente sente num volume muito menor, claro, do que a grande imprensa, do que os veículos tradicionais, grandes veículos tradicionais, só que a gente sente porque há uma disputa de tempo, né, das pessoas, de interesse das pessoas. Então hoje, na verdade, o que até muito pouco tempo atrás na história da humanidade a gente tinha
3 meios de comunicação, rádio, TV e mídia impressa, hoje em dia a gente tem, através da internet, um monte de coisa, né? A gente tem hoje vários canais do YouTube, cada pessoa hoje escolhe o que realmente ela quer ver nas suas horas de entretenimento, ou seja, também para consumir notícia. Então, nós sentimos a dificuldade dessa concorrência, vamos dizer assim, que é uma concorrência que não é mais nem de uma concorrência de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? É uma concorrência, às vezes, com pessoa física. Todo mundo é mídia hoje. O criador de conteúdo digital, ele é seu concorrente, por exemplo, se for do mercado publicitário? Sim, sim. E há pessoas fazendo um bom trabalho, inclusive, sozinhas, criando conteúdos voltados ao mercado publicitário. E ela acaba sendo um concorrente porque ela concorre na atração do nosso público leitor, consumidor, vamos chamar assim, como também ela concorre na hora da verba publicitária, porque essa pessoa vai bater na mesma porta que a gente bate para conseguir anúncios. Ela vai lá bater para conseguir um patrocínio para o canal dela. E essa transformação muda também o mercado de mídia e muda a cobertura jornalística de vocês? Ela não muda na essência, mas ela muda no formato, né? A gente tem que saber se adaptar aos novos formatos que vão surgindo. Então, por exemplo, numa rede social, por exemplo, o Instagram, você tem uma linguagem. No impresso, você tem uma outra linguagem, você tem uma coisa mais aprofundada, para um leitor, talvez, de uma idade um pouco acima do que o nosso consumidor do Instagram. Então, você vai adaptando de acordo com os meios, né? Então, é essa mudança que a gente tem que fazer em termos de redação. Mas o conteúdo em si, ele continua sendo o mesmo, é cobrir o mercado publicitário. A forma dessa cobertura, que ela difere de um meio para outro. Não dá para fazer no Instagram o que a gente está fazendo aqui. Uma entrevista não dá para fazer no Instagram, a gente tem que usar um outro canal. Por exemplo, a gente usa o nosso canal em outras plataformas de vídeo, mas não dá para fazer isso no Instagram mesmo. O mercado publicitário, você avalia, perdeu muito da criatividade com essa era de dados, de tecnologia? Eu tenho para mim que de uns anos para cá, devido a todo esse avanço na tecnologia, o mercado publicitário ele se concentrou muito atrás de dados, né? A gente teve a era do Big Data, né? Os grandes dados, e de uns tempos para cá da inteligência artificial. Se voltou muito para a parte da parte da ciência do negócio, da parte da técnica do negócio. E eu acho que deixou de lado, sim, a criatividade. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Deixou de lado a criatividade e corre-se um risco de virar commodity. Porque cada vez mais a tecnologia está nos mostrando que está mais fácil você criar coisas. Hoje em dia, através da inteligência artificial, é possível criar uma campanha publicitária. Esses dias eu vi no LinkedIn, um ex-colega nosso de redação, um jornalista, colocou no LinkedIn dele uma campanha publicitária de audiovisual feita completamente com inteligência artificial. E quem não sabe, acredita, né? Acredita. E ele já colocando que aqui já é uma ferramenta que as empresas poderão assinar aquela ferramenta, pagar uma assinatura, não sei o quê, para desenvolver suas campanhas. Então, se for para desenvolver campanhas mais do mesmo, a inteligência artificial está aí, ela vai fazer. Onde que está o diferencial das agências? Onde que está o que vai fazer com que as agências continuem existindo? É a criatividade. É a capacidade do ser humano de entender o contexto e transformar aquilo numa peça publicitária única. Qual que é o risco para os profissionais, Thiago? Eu acho que o risco para os profissionais é exatamente eles focarem demais nessa parte da técnica, da ciência, dos dados, da mensuração, da tecnologia, irem deixando de lado o desenvolvimento do seu talento criativo e aí, com isso, os seus clientes começarem a perceber que talvez eles sejam dispensáveis. E aí desenvolverem dentro de casa, quando eu digo dentro de casa, os próprios clientes do mercado publicitário, ou seja, os anunciantes, começarem a desenvolver dentro de casa campanhas publicitárias que deveria ser uma agência que iria fazer. Esse é o grande risco e a gente já vê isso acontecendo. Tem muita coisa já sendo feita em termos de publicidade dentro dos grandes anunciantes. As agências vão desaparecendo com o tempo, você acha? Eu não acredito nisso porque
o mercado publicitário já percebeu essa necessidade da veia criativa ser, de novo, restabelecida, tanto que esse foi um tema do Festival de Cannes, do último Festival de Cannes, do ano passado. As agências estão voltadas a isso, a colocarem gente cada vez mais com a veia criativa de novo, a voltar a uma publicidade com bastante criatividade. E isso nunca deve deixar de existir. O que vai acontecer cada vez mais? Aí é uma seleção natural, né? As agências que já de um tempo vinham só fazendo um trabalho mais do mesmo, essas eu acredito que vão sumir. Para você que é especialista nesse setor, quais são os diferenciais que fazem uma campanha, uma agência, uma marca se destacarem nesse mercado? Eu acho que os diferenciais são a criatividade, a verdade naquilo que está passando ao consumidor, né? A gente vive uma era de que qualquer coisa hoje uma mentira pode ser desmentida em questão de segundos, então não cola mais as campanhas publicitárias inventarem muita coisa, né? Não dá mais para fazer isso. Eu acho que tem que colocar a verdade da empresa e simplicidade, passar uma ideia simples e um outro dado, entender o momento. Né, entender o momento que a sociedade está vivendo, que aquele contexto onde vai ser colocada aquela publicidade vive, entender aquilo lá, entender o público que quer alcançar. E quando eu digo público, não é só a idade do público, mas também onde que está esse público. Né? Às vezes uma campanha muito boa de um determinado produto, ela acaba não dando resultado porque aquele produto não é para aquele público que a campanha foi feita. Né? O Brasil sempre se destacou no mercado publicitário, né, internacionalmente. Sim. Como é que é hoje em dia? Continua se destacando, mas ele continua se destacando muito mais pela qualidade das técnicas, por exemplo, a qualidade audiovisual, qualidade do som, que lá atrás eram coisas que o Brasil não tinha, na década de 80, bem lá atrás, e hoje tem. O mercado publicitário hoje produz peças com a mesma qualidade estética de uma peça produzida fora do país, nos mercados mais desenvolvidos, porém, tem uma questão aí, a coisa ficou massificada internacionalmente, né? Porque os grandes grupos de agências mundiais, eles vieram para o Brasil, começaram esse movimento no final da década de 90, início dos anos 2000, e foram comprando as agências locais. Então a gente perdeu um pouco da nossa brasilidade nas nossas campanhas publicitárias. Eu acho que isso tem a ver, agora que você perguntou, pensando aqui, eu acho que isso tem a ver também com essa questão da criatividade ter dado uma baixada. E agora os próprios publicitários estão sentindo a necessidade de voltar com a veia criativa. E aí, quem sabe, vir com uma coisa com a mais brasilidade, com a coisa mais brasileira, porque o brasileiro ele é criativo. Você pode notar, André, que está faltando um pouco humor na nossa publicidade, que sempre foi uma característica. Né? A gente sempre teve campanhas bem humoradas, com gozações, com coisas até usadas para a época, né? Todos nós em conversas assim com amigos, tudo, a gente vê coisas às vezes nas redes sociais e fala assim, pô, campanhas antigas, fala assim, se fosse um dia de hoje, isso daqui seria cancelado, isso daqui... Tem o risco do politicamente incorreto atualmente, né? Tem. Mas eu acho que também o politicamente incorreto, ainda bem, ele já cansou. E a gente já está começando uma outra fase. Eu acho que o politicamente, não que vai voltar... Isso não tira a possibilidade de ter humor e diversão. Né? Exato. Eu acho que a gente está chegando numa fase de mais equilíbrio. Acho que nós fomos muito para o lado politicamente correto e agora nós estamos vendo que isso atrapalhou demais também a questão da liberdade, de ousadia dos criativos. Então eles estão percebendo que eles já estão com um pouco mais de liberdade hoje e vão encontrar esse equilíbrio. Para terminar, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, como é que você vê o mercado de mídia especializada da publicidade e o mercado publicitário daqui a 5, 10 anos? André, aprendi muito isso com meu pai, o fundador do próprio Mark, vendo ele trabalhando lá no próprio Mark, eu sou um otimista por natureza, né? Mas independentemente de ser um otimista por natureza, eu vejo com bons olhos o futuro do mercado publicitário nos próximos 5 anos e das mídias especializadas. Porque com esse avanço cada vez mais que a gente já está sentindo de diversas mídias, né, diversas plataformas de mídias,
quem tem um veículo especializado vai ser cada vez mais requisitado. Por quê? Por causa da profundidade do seu conteúdo, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer um conteúdo mais aprofundado, né? E um outro ponto também que eu acho importante nisso é a questão da curadoria. Marcas, por exemplo, como a Record News e como o Propmark, se você vê uma notícia na Record News e vê uma notícia no Propmark, a pessoa ela sabe que por trás dessa notícia houve uma boa apuração antes, houve uma curadoria, há uma redação por trás daquilo, né? E eu acho que o público já está sentindo isso, já está sentindo que tem muita coisa na internet, nas redes sociais, que são colocadas e são meros boatos, são as famosas fake news. Por isso até que eu acho, André, se me permita uma última colocação, eu acho que a gente não precisa de regulamentação das redes sociais no país. Eu acho que o próprio conteúdo ruim, fake, mal feito, ele se perde. Ele deixa de existir, ele vai perdendo credibilidade. Então, aquele youtuber, aquele blogueiro, aquele canal independente numa rede social, que começa a dar muita coisa e as pessoas começam a perceber que aquilo lá não é verdade, que aquilo lá não tem, ou então que aquilo lá é só uma teoria da conspiração, que não tem fundamento, não sei o quê, não tem vida longa. É só dar tempo ao tempo que ficam aqueles que fazem um bom conteúdo e um conteúdo verdadeiro. Thiago, obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui do JR Trade. Eu que agradeço o convite, André. Muito obrigado. O JR Trade fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Lembrando que o JR Trade vai ao ar sempre aos sábados na Record News e às quartas-feiras você acompanha os episódios nas plataformas digitais da Record ou no seu tocador preferido do podcast. Obrigado a você que nos acompanha.